Meu nome é Camila, tenho 32 anos, sou casada há 8 anos com o Ricardo e a gente frequenta a Assembleia de Deus do bairro Jardim Esperança aqui em Goiânia. Eu sempre fui uma mulher de Deus, sabe? Daquelas que não perdia um culto, que orava todo dia, que tinha a Bíblia toda marcada. Mas eu preciso contar para vocês como eu quase perdi tudo. E tudo começou de um jeito que eu nunca imaginei. Era uma quarta-feira, dia 17 de julho de 2019, culto da noite. A igreja estava cheia como sempre, umas 40 pessoas mais ou menos. Eu estava sentada na terceira fileira com o Ricardo do meu lado e a gente estava conversando baixinho sobre o almoço de domingo na casa da minha sogra. Tudo normal, tudo tranquilo. Até Dona Sebastiana pedir o microfone. Dona Sebastiana era uma senhora de 67 anos, viúva, conhecida na igreja por ter visões e sonhos. Tem gente que achava ela meio exagerada, sabe? Mas ela tinha um histórico. 3 anos antes, ela sonhou que o marido dela ia morrer. Contou para a família inteira, ninguém acreditou. 2 meses depois, ele teve um infarto fulminante e morreu. Desde aquele dia, quando Dona Sebastiana falava que sonhou algo 3 vezes seguidas, pelo menos algumas pessoas levavam a sério. Ela subiu na frente da igreja com as mãos tremendo. A voz dela saiu baixinha no começo, mas foi ganhando força. Irmãos, eu preciso falar uma coisa séria. Há 3 noites seguidas eu tenho o mesmo sonho. A igreja ficou em silêncio. Eu vejo as mulheres desta congregação entrando pelos portões usando vestidos vermelhos. Mas quando elas passam pela porta do templo, os rostos delas se transformam em caveiras. Eu senti um frio na barriga, mas ainda não tinha entendido onde ela queria chegar. Dona Sebastiana continuou, a voz mais firme agora. Na terceira noite, uma voz disse assim: Jezabel está voltando pela porta da frente. E Deus me mostrou um rosto específico. Ela fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Eu vi o rosto da irmã Camila. Gente, eu senti meu rosto queimar. Todo mundo se virou para olhar para mim. Eu fiquei paralisada ali, sem saber se ria, se chorava, se saía correndo. Ricardo apertou minha mão, mas eu vi a confusão no rosto dele também. A Jéssica, minha amiga que estava do meu outro lado, cochichou bem baixinho. Que absurdo, ela tá te expondo assim na frente de todo mundo? O pastor encerrou o culto meio sem graça depois disso. Pediu para todo mundo orar em casa. Mas quando saímos para o estacionamento, que era só um terreno de terra batida com umas árvores, eu ouvi um grupo de mulheres rindo perto dos carros. Uma delas falou alto de propósito. A irmã Sebastiana precisa sair mais de casa, tá vendo coisa demais na televisão. Outra completou: pois é, agora tá até acusando as pessoas pelo nome. Eu fingi que não ouvi e fui andando pro nosso Palio Prata. Abri a porta do carro, coloquei a bolsa no banco e de repente tudo rodou. Minhas pernas fraquejaram e eu segurei na porta para não cair. Ricardo me segurou rápido pelo braço. Cami, você tá bem? Eu estava suando frio, o coração acelerado. Deve ser a pressão ou esse calor insuportável de Goiânia. Ele me ajudou a sentar no banco do passageiro e ficou me olhando preocupado. Vou buscar água, espera aí. Enquanto ele corria de volta para a igreja, eu fechei os olhos e respirei fundo. Foi quando eu ouvi a voz dela. Dona Sebastiana tinha aparecido do lado do carro, encostada numa árvore ali perto, me olhando com aqueles olhos fundos dela. Ela não disse nada alto, só mexeu os lábios, mas eu consegui ler. Não é pressão, filha. Depois ela virou e foi embora devagar, apoiada numa bengala velha. Eu fiquei ali sentada, tremendo, sem entender nada. Ricardo voltou com a água, eu bebi, a gente foi embora. Mas durante todo o caminho até em casa, eu não conseguia parar de pensar naquele sonho. Naquela noite, eu não dormi direito. Fiquei me revirando na cama, o ventilador ligado no máximo por causa do calor, pensando: por que ela falou meu nome? O que eu fiz de errado?
Eu sempre fui uma mulher decente, sempre me vesti direito, sempre servi a Deus. Ricardo dormia pesado do meu lado, roncando baixinho, e eu ali sozinha com meus pensamentos. Mas o que eu não sabia, o que ninguém ali sabia naquela noite de julho, é que Dona Sebastiana tinha visto certo. Algo estava mesmo começando a mudar em mim. Pequenas coisas, coisas que eu achava que não tinham nada demais. Mas essas pequenas coisas iam quase destruir meu casamento, minha fé e minha vida inteira. Para entender como tudo começou, eu preciso voltar um pouco no tempo, uns 2 meses antes daquele culto. Eu trabalhava como vendedora na loja Renner do Flamboyant Shopping há 4 anos. Era um emprego bom, pagava as contas, mas eu queria crescer, sabe? Queria ser promovida, ganhar mais, ter um cargo melhor. Só que em junho aconteceu uma coisa que me deixou arrasada. A gerente regional veio visitar a loja e anunciou que ia promover alguém para supervisora de vendas. Eu fiquei animada demais, achei que era minha vez. Afinal, eu tinha mais tempo de casa que todo mundo ali. Mas sabe quem foi promovida? A Mariana, uma menina de 28 anos que tinha entrado na empresa fazia só 2 anos. A Mariana era bonita, eu não vou negar. Ela usava aquelas calças bem justinhas, blusas com decote, salto alto todo dia, maquiagem sempre impecável. O cabelo dela era liso, brilhante, sempre arrumado. E ela tinha uma confiança, uma presença que chamava a atenção. Quando ela passava pelo corredor, todo mundo olhava. Eu fiquei destruída com aquela promoção. Chorei no banheiro da loja durante o intervalo do almoço. Fiquei me olhando no espelho e pensando, o que ela tem que eu não tenho? Por que escolheram ela e não eu? E aí veio aquele pensamento perigoso. Será que é porque eu pareço antiquada? Será que ninguém me leva a sério vestida desse jeito? Porque olha, eu sempre usei roupas bem comportadas, saias longas, blusas de manga, nada apertado, nada que mostrasse demais. Era assim que a gente aprendia na igreja, era assim que mulher de Deus se vestia. Mas ali, naquele banheiro, olhando para o espelho, eu comecei a questionar tudo isso. Voltei para casa naquele dia pensativa. Ricardo percebeu que eu estava estranha e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei sobre a promoção e ele me consolou. Disse que minha hora ia chegar, que Deus tinha o tempo certo para tudo. Mas aquelas palavras não tiraram a dor que eu sentia, a sensação de que eu não era boa o suficiente. Nos dias seguintes, eu comecei a reparar mais nas clientes da loja. Nas mulheres que entravam confiantes, que experimentavam as roupas sem vergonha, que saíam com sacolas cheias, elas usavam roupas justas, modernas, estilosas. E pareciam tão poderosas. Eu queria aquilo, queria me sentir assim. Foi aí que eu tomei uma decisão. No final de junho, eu usei meu cartão de crédito e comprei roupas novas. Calças jeans mais justas, blusas de tecido fino e mais ajustadas ao corpo. Uma maquiagem melhor. Nada absurdo, nada exagerado. Pelo menos era o que eu pensava. Só roupas mais modernas, mais atuais. Quando eu cheguei em casa com as sacolas, Ricardo olhou meio de lado. Camille, você comprou tudo isso? Eu respondi meio irritada. Comprei sim. Eu trabalho. Eu posso comprar roupa para mim, não posso? Ele levantou as mãos. Pode. Só achei muito de uma vez só. A gente não brigou, mas ficou aquele clima chato. Na segunda-feira seguinte, fui trabalhar com uma das roupas novas. Calça jeans escura bem justa e uma blusa cinza de manga curta mais decotada que o normal. Passei um batom vermelho que eu nunca tinha usado antes. Quando olhei no espelho antes de sair de casa, eu me achei bonita, diferente, poderosa. E sabe o que aconteceu? 3 semanas depois, em agosto, a gerente regional voltou à loja. Ela me chamou na salinha dos fundos e disse: Camila, eu estou impressionada com você. Você mudou, está mais confiante, mais presente. A gente vai abrir uma vaga de coordenadora de setor e eu quero você.
Gente, eu quase pulei de alegria ali mesmo. Quando saí da loja naquele dia, eu liguei para o Ricardo animada contando a novidade. Ele ficou feliz por mim, mas no fundo da ligação eu senti um tom estranho na voz dele, tipo uma preocupação. Mas eu ignorei. Porque para mim, aquilo era a confirmação de que eu tinha feito a coisa certa. Era Deus abrindo portas. Era a minha hora de brilhar. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Com a promoção veio um salário melhor e eu comecei a comprar ainda mais roupas. Todo sábado eu ia para o shopping com a Jéssica, minha amiga da igreja. Ela era mais nova que eu, tinha 24 anos, recém-casada com o Bruno. E ela estava começando a me imitar, sabe? Copiava meu estilo, me pedia dica de maquiagem, queria saber onde eu comprava minhas roupas. No começo de agosto, num sábado de tarde, a gente estava andando pelo shopping quando eu vi um brechó na Avenida Goiás. Não era no shopping, era numa rua do centro, mas a Jéssica tinha comentado que passava por lá toda vez que ia visitar a mãe dela. Cami, tem um brechó ali que é baratinho demais, vamos dar uma olhada? A loja era pequenininha, meio escura, com aquele cheiro forte de naftalina misturado com mofo. As araras estavam cheias de roupas amontoadas, mas tinha cada peça bonita ali. A dona era uma senhora que devia ter uns 60 anos. Cabelo preto comprido, usava várias pulseiras coloridas nos braços. Ela mal olhou para a gente quando entramos. Eu achei uma saia de couro preta linda, curtinha, e uma blusa preta com um decote que, olha, era mais ousado do que eu costumava usar. Mas quando experimentei ali mesmo, por cima da roupa, e me olhei no espelhinho sujo da loja, eu me senti incrível. Jé, o que você acha? Ela arregalou os olhos. Cami, você tá linda. Compra! O preço? R$35 as 2 peças. Gente, era quase de graça. Eu nem pensei 2 vezes. Paguei em dinheiro mesmo e saímos de lá. A Jéssica também comprou uma blusa ombro a ombro, cor de vinho, por R$15. A gente estava tão animada que fomos direto tomar um açaí no shopping e ficamos conversando sobre como a gente tinha mudado, como a gente estava mais moderna, mais estilosa. Naquela mesma noite, eu usei a saia e a blusa para sair para jantar com o Ricardo. A gente ia num restaurante ali perto de casa, nada muito chique, mas eu quis me arrumar. Quando saí do quarto pronta, o Ricardo estava sentado no sofá, mexendo no celular. Ele olhou para mim e... Gente, o olhar dele mudou. Cami, você vai sair assim? A voz dele saiu meio tensa. Eu fingi que não entendi. Assim como... Ele levantou, veio até mim. Essa saia não tá muito curta, esse decote não tá muito... Eu cortei ele na hora. Muito o quê, Ricardo? Você não me acha mais bonita? É isso? Ele suspirou fundo. Não é isso, amor. É que você tá diferente. Muito diferente. A gente foi pro jantar, mas o clima ficou péssimo. Ele mal conversou comigo. Ficou o tempo todo olhando para o prato, respondendo com monossílabos. Quando voltamos para casa, ele foi direto para o quarto e eu fiquei na sala vendo televisão. Pela primeira vez em 8 anos de casamento, a gente dormiu sem se falar direito. Nos dias seguintes, as coisas foram esfriando entre a gente. Eu usava minhas roupas novas, ia trabalhar, voltava tarde. O Ricardo reclamava que eu estava gastando muito dinheiro. A fatura do cartão de crédito chegou com R$890 só em roupas e maquiagem. Ele ficou branco quando viu. Cami, a gente não ia economizar para o carro? Eu explodi. Eu trabalho, Ricardo. Eu ganho meu dinheiro. Eu posso gastar com o que eu quiser. Você quer me controlar agora? Ele tentou se explicar, mas eu não deixei. Saí batendo o pé e fui para o quarto. Tranquei a porta. Fiquei lá dentro chorando de raiva, mas também sentindo uma coisa estranha, uma satisfação. Tipo assim, eu tinha poder agora, eu não precisava dar satisfação. Aquela semana foi horrível em casa. A gente parou de orar juntos antes de dormir.
Paramos de ler a Bíblia juntos. Até as conversas ficaram mecânicas, tipo, vai almoçar em casa? Não, vou comer na rua. Tá bom. E só. O Ricardo estava triste, eu via nos olhos dele. Mas eu estava cega demais para me importar. E teve uma noite que eu não gosto nem de lembrar. O Ricardo tentou ser carinhoso comigo, tentou me abraçar na cama. E eu simplesmente disse, tô cansada, Ricardo. Virei pro lado e fingi que dormi. Foi a primeira vez em 8 anos que eu rejeitei meu marido daquele jeito. Eu senti ele ficando imóvel do meu lado, ouvi a respiração pesada dele, mas eu não voltei atrás. O que eu não sabia é que naquela mesma noite, às 2 horas da manhã, o Ricardo se levantou e foi para o banheiro. E lá ele chorou. Chorou ajoelhado no chão frio, pedindo a Deus para entender o que estava acontecendo comigo. Ele me contou isso muito tempo depois. Mas naquele momento eu estava tão envolvida com minha nova vida, minha nova imagem, que eu nem percebi que estava perdendo o homem que eu mais amava. A Jéssica também estava mudando. A gente se falava todo dia pelo WhatsApp. Trocava foto das roupas que a gente ia usar, combinava de ir no shopping de novo. E ela começou a me contar umas coisas estranhas. Tipo, ela não estava dormindo direito. Acordava toda madrugada no mesmo horário, 3 horas e poucos minutos, com uma vontade doida de se olhar no espelho. Um dia, ela me mandou mensagem de madrugada mesmo. Cami, tá acontecendo uma coisa estranha comigo. Eu respondi só de manhã quando acordei. O que foi? Ela ligou na hora do almoço, a voz meio trêmula. Eu acordo todo dia às 3 da manhã. E eu vou até o espelho do quarto e fico me olhando. Me acho bonita, sabe? Mas é uma sensação esquisita. E ontem eu tirei umas fotos. Eu dei risada. Jé, qual o problema de tirar foto? Todo mundo tira selfie. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Não, Cami, não é selfie normal. Eu tô tirando foto de madrugada, no escuro, só com a luz do celular. E eu tô me achando sensual demais. Tô postando umas no Instagram só para ver quantos homens vão curtir. Aquilo me deu um frio na espinha, mas eu fingi que era normal. Relaxa, menina, não tem nada demais. Mas a verdade é que comigo também estava acontecendo coisa estranha. Eu comecei a ter uns sonhos. Sonhos que me deixavam com vergonha quando acordava. Sonhos com homens que não eram o Ricardo. Homens da igreja, colegas de trabalho, até desconhecidos. E quando eu acordava, ao invés de sentir culpa, eu sentia uma excitação, uma vontade de me arrumar ainda mais bonita no dia seguinte. E a pior parte, eu comecei a olhar para outros homens de propósito. No culto, eu reparava quando algum irmão olhava para mim. No trabalho, eu dava risada das piadas dos clientes homens, jogava o cabelo para o lado, me inclinava um pouco mais quando ia pegar alguma coisa. Eu estava flertando, eu estava sendo infiel no meu coração e eu gostava disso. O Ricardo percebeu. Claro que percebeu. Uma noite ele chegou do trabalho e me encontrou arrumando o cabelo no espelho da sala. Ele parou na porta e ficou me olhando. Cami, a gente precisa conversar. Eu continuei passando a chapinha. Sobre o quê? Ele veio até mim. Sobre você, sobre a gente. Você não tá mais a mesma. Eu desliguei a chapinha e virei para ele irritada. Não tô a mesma como, Ricardo. Porque eu tô me cuidando agora. Porque eu não sou mais aquela mulher largada de saia longa e sem vaidade. Ele balançou a cabeça. Não é sobre roupa, Cami. É sobre o jeito que você olha para mim. Ou melhor, o jeito que você não olha mais para mim. Você tá fria, você tá distante. Aquilo me atingiu, mas meu orgulho não deixou eu admitir. Você tá louco, Ricardo. Tá com ciúme porque eu melhorei, porque eu tô mais bonita. O problema é seu, não meu. Peguei minha bolsa e saí de casa batendo a porta. Fui até a casa da Jéssica. A gente ficou conversando na varanda dela até tarde, reclamando dos maridos, dizendo que eles não entendiam a gente. Mas enquanto eu estava lá,
O Ricardo fez uma coisa que eu só fui descobrir depois. Ele ligou para o pastor Antônio, marcou uma conversa. Foi até a igreja numa terça-feira à tarde, fora do horário de culto. E lá, sentado numa salinha dos fundos, meu marido desabou. Chorou na frente do pastor. Contou tudo. Pastor, minha esposa não é mais a mesma. Ela tá diferente, tá fria comigo. E eu também estou mudando. Eu estou tendo pensamentos que nunca tive, pensamentos sobre outras mulheres da igreja. O pastor Antônio ficou sério. Ricardo continuou, a voz engasgada. Semana passada, uma colega de trabalho me chamou para sair depois do expediente. E eu pensei em aceitar, pastor. Eu, que sou diácono, como eu cheguei nesse ponto? O pastor orou com ele, conversou bastante, mas pediu para ele ter paciência comigo. Disse que ia observar melhor o que estava acontecendo na igreja. Porque não era só eu, não era só a Jéssica. Outras mulheres também estavam mudando. O clima nos cultos estava diferente. Tinha algo no ar que o pastor não conseguia explicar, mas conseguia sentir. Teve um culto de quinta-feira que o pastor estava pregando sobre santidade. Ele não citou ninguém, não falou sobre roupa, nada específico, mas eu me senti atacada. Cada palavra parecia direcionada para mim. Fiquei mexendo no celular o culto inteiro, nem prestei atenção. A Jéssica também estava inquieta do meu lado. Quando o culto terminou, a gente saiu rápido. Fomos para o carro e ficamos conversando ali mesmo no estacionamento. Você sentiu a pregação pesada hoje? Ela perguntou. Eu concordei. Demais. Parece que o pastor está querendo controlar todo mundo. A gente ficou ali reclamando, justificando nosso comportamento, dizendo que Deus olhava o coração e não a aparência. Mas no fundo, lá no fundo do meu peito, tinha uma voz pequenininha dizendo que algo estava errado, que eu tinha aberto uma porta que não devia, que aquelas roupas do brechó, aquele dia na loja escura com a senhora estranha, tinha alguma coisa ali, mas eu abafei essa voz, mandei ela calar a boca, porque eu não queria voltar a ser quem eu era antes. Eu gostava demais de quem eu tinha me tornado. As coisas foram piorando em casa. O Ricardo e eu mal nos falávamos. A gente dividia a mesma cama, mas era como se fôssemos dois estranhos. Ele saía cedo para o trabalho, eu saía depois. Voltávamos em horários diferentes. Quando a gente se cruzava era só: Oi, oi, jantou, jantei, e pronto. O silêncio tomou conta da nossa casa, mas teve um dia que tudo começou a ficar ainda mais estranho. Era uma sexta-feira de noite, final de agosto. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, tomei banho e fui dormir cedo porque estava exausta. Devo ter apagado umas 9:30 da noite. O Ricardo ainda estava na sala vendo televisão. Acordei de madrugada. Olhei para o relógio do criado mudo. 3h07. Meu coração estava acelerado. Eu estava suada mesmo com o ventilador ligado. Levantei da cama sem fazer barulho para não acordar o Ricardo e fui até o banheiro. Liguei a luz, olhei no espelho e me achei linda. Tipo assim, uma beleza que eu nunca tinha visto em mim antes. Fiquei ali parada uns 5 minutos só me olhando. Passei a mão no cabelo, virei o rosto de lado, sorri para o espelho. Tinha uma sensação estranha, de poder, de sedução. Voltei para o quarto, peguei o celular e fui para o banheiro de novo. Tirei umas fotos no espelho, só de camisola, o cabelo solto. Fotos que uma mulher casada e crente não deveria tirar. Quando voltei para a cama, fiquei rolando o feed do Instagram. Vi as fotos dos outros, homens comentando em fotos de outras mulheres, e eu senti inveja. Eu queria aquela atenção, queria que homens comentassem nas minhas fotos também. Mas aí eu pensei, não, Camila, você é casada, você é crente, para com isso. Bloqueei o celular e tentei dormir de novo, mas nos dias seguintes aquilo virou rotina. Acordar às 3 da manhã, ir para o espelho, me achar bonita demais, tirar fotos. Algumas vezes eu postava nos stories, mas apagava rápido antes de muita gente ver.
Outras vezes, eu só ficava olhando para as fotos, me admirando. Era um ciclo vicioso que eu não conseguia parar. A Jéssica também continuava com os mesmos problemas. A gente se falava todo dia e ela dizia que estava igual. Acordando de madrugada, tendo pensamentos estranhos, se sentindo atraída por outros homens. O Bruno, marido dela, também estava percebendo a mudança. Eles brigavam direto, mas a gente justificava tudo. É ciúme deles. Eles não nos valorizam. A gente tem direito de ser bonita. No começo de setembro, a gerente da loja onde eu trabalhava me chamou a atenção. Ela disse que alguns clientes tinham reclamado que eu estava sendo excessivamente amigável com os homens, que eu estava flertando durante o atendimento. Eu fiquei indignada. Eu só estou sendo simpática. Isso é bom atendimento ao cliente. Mas no fundo, eu sabia que era verdade. Uma tarde, depois do trabalho, eu resolvi passar de novo naquele brechó da Avenida Goiás. Não sei porquê. Era como se alguma coisa me puxasse para lá. Quando entrei na loja, a mesma senhora estava lá. Ela me olhou e sorriu de canto. Você voltou. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Voltei, só para dar uma olhada. Ela se aproximou de mim e eu senti um cheiro forte. Tipo incenso, mas diferente, enjoativo. Você gostou das roupas que comprou, né? Eu assenti. Gostei sim, foram baratas e são bonitas. Ela riu baixinho. Não é só isso. Elas te deixaram mais confiante, não deixaram? Mais poderosa. Aquilo me deu um arrepio. Como ela sabia? Eu saí da loja rápido, sem comprar nada. No carro, minhas mãos tremiam. Liguei para o Ricardo. Amor, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Cami, eu sei, eu tô vendo. Vem para casa, a gente conversa. Mas quando eu cheguei em casa, o orgulho bateu de novo. Deixa pra lá, Ricardo. Eu tô bem. Subi pro quarto e tranquei a porta. Naquela noite, tive um pesadelo. Sonhei que eu estava na frente de um espelho gigante e meu reflexo sorria para mim. Mas não era eu. Era outra pessoa com meu rosto. E ela falava, você é minha agora. Acordei gritando. O Ricardo arrombou a porta do quarto, acendeu a luz. Cami, o que foi? Eu estava suando, chorando. Foi só um pesadelo, só um pesadelo. Mas não era só um pesadelo. Era um aviso. Um aviso que eu escolhi ignorar. Porque eu ainda achava que estava no controle. Que eu podia parar quando quisesse. Que aquilo tudo era só uma fase, só uma mudança natural. Mas a verdade é que eu já não tinha mais controle de nada. Eu tinha aberto uma porta que não sabia como fechar. E alguma coisa já tinha entrado. No domingo seguinte, primeiro domingo de outubro, teve um culto que mudou tudo. A igreja estava cheia, umas 43 pessoas. Eu cheguei de calça justa preta e uma blusa branca com um decote que, olha, eu sabia que era ousado para a igreja. Mas eu não me importava mais. A Jéssica chegou logo depois de mim, também toda arrumada, maquiagem marcante, roupa justa. A gente sentou na terceira fileira como sempre. Percebi uns olhares das irmãs mais velhas. Dona Célia, esposa do pastor, olhou para mim com uma expressão, não era julgamento, era preocupação. Dona Sebastiana estava sentada lá na frente e quando eu passei por ela para sentar, ela segurou meu braço de leve. Filha, posso orar por você depois do culto? Eu forcei um sorriso. Claro, irmã, mas não tinha intenção nenhuma de ficar. O pastor Antônio subiu ao púlpito e já dava para ver que ele estava diferente. Tenso. Ele abriu a Bíblia, respirou fundo e começou. Irmãos, eu preciso pregar uma palavra hoje que pode incomodar alguns, mas eu tenho que obedecer a Deus, não agradar pessoas. O clima ficou pesado na hora. Dava para sentir a tensão no ar. Ele começou a falar sobre santidade, sobre separação do mundo, sobre como o cristão não pode se conformar com os padrões da sociedade. Eu já estava ficando irritada.
Então ele citou Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. Dai-lhe. E depois olhou diretamente para a área onde as mulheres estavam sentadas. Irmãs, eu preciso falar sobre modéstia, sobre o modo como vocês têm se vestido. Senti meu rosto esquentar. A Jéssica ficou tensa do meu lado. O pastor continuou. Quando vocês usam roupas sensuais, vocês não estão diferentes do mundo. Vocês estão iguais ao mundo. E mais grave ainda, vocês estão fazendo os irmãos tropeçarem. Homens de Deus que servem a Cristo há anos estão caindo em tentação por causa da forma como algumas irmãs têm se vestido. Foi aí que uma moça lá do fundo se levantou. Era a Carol, de 21 anos, filha de membros antigos. Ela gritou: Pastor, o senhor está dizendo que se um homem me assediar, a culpa é minha. Isso é cultura do machismo. Isso é errado. Metade da igreja começou a murmurar concordando com ela. A outra metade ficou indignada com a interrupção. O pastor bateu na mão no púlpito. Não é sobre culpa de assédio, é sobre santidade. É sobre não abrir portas espirituais. Mas a confusão já estava feita. As pessoas começaram a conversar entre si, algumas se levantando, outras sentando. Eu senti uma raiva subindo, uma raiva que eu nunca tinha sentido do pastor antes. Me levantei da cadeira. O Ricardo tentou segurar meu braço. Cami, espera! Eu puxei o braço com força. Me solta! Fui andando em direção à porta. Mas eu estava tão nervosa, tão cega de raiva, que tropecei no banco da frente e caí de joelhos no chão do corredor. A igreja inteira ficou em silêncio me olhando. E ali, de joelhos no chão frio daquela igreja, alguma coisa quebrou dentro de mim. Comecei a chorar. Mas não era um choro normal. Era um choro desesperado, convulsivo. Eu coloquei as mãos no rosto e gritei sem nem pensar. Eu não aguento mais! Minha voz ecoou pelas paredes. As pessoas ficaram paralisadas. O Ricardo veio até mim para me ajudar a levantar. Amor, vem, vamos sair daqui. Mas eu empurrei ele. Não me toca! Não me toca! Me levantei sozinha, cambaleando, e saí correndo da igreja. Ouvi a Jéssica e outras mulheres se levantando e vindo atrás de mim. Passei pelo portão da igreja. Fui até meu carro e entrei. Tranquei as portas. A Jéssica bateu no vidro. Cami, abre aqui, abre! Eu só balançava a cabeça chorando. Ela continuou batendo. A gente não precisa dessa igreja. A gente vai achar um lugar onde as pessoas não são controladoras assim. Mais 3 mulheres vieram junto com ela, todas revoltadas, todas dizendo que iam sair da igreja também. Liguei o carro e saí dali. Dirigi chorando sem saber para onde ir. Acabei parando num posto de gasolina ali perto do Parque Flamboyant. Desliguei o carro e fiquei ali, segurando o volante, soluçando. Peguei o celular e vi várias ligações perdidas do Ricardo. Várias mensagens dele. Amor, volta para casa. Por favor, a gente conversa. Eu te amo. Mas eu não conseguia responder. Fiquei ali no estacionamento do posto por quase 1 hora. Até que meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Era a voz de Dona Sebastiana. Filha, sou eu. A irmã Célia me passou seu número. Por favor, não desliga. Eu ia desligar, mas algo me impediu. Ela continuou. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei que tem algo te atormentando. E eu quero te ajudar. Mas você precisa querer ser ajudada. Desliguei o telefone na cara de Dona Sebastiana. Joguei o celular no banco do passageiro e voltei para casa dirigindo no automático. Quando cheguei, o Ricardo estava sentado no sofá da sala me esperando. Ele se levantou quando me viu. Cami. Eu levantei a mão. Não quero conversar, Ricardo. Fui direto para o quarto e tranquei a porta. Passei o resto daquele domingo trancada no quarto. Não comi nada. Só fiquei deitada na cama olhando para o teto, chorando, pensando em tudo que tinha acontecido. O Ricardo bateu na porta várias vezes. Amor, por favor, abre. Mas eu não abri. À noite eu ouvi ele arrastando um travesseiro e cobertor.
Ele foi dormir no sofá. Na segunda-feira não fui trabalhar. Liguei dizendo que estava doente. Na terça também não fui. Na quarta-feira, a gerente me ligou preocupada. Camila, tá tudo bem? Você precisa trazer atestado se continuar faltando. Eu desliguei na cara dela também. Não queria falar com ninguém, não queria sair daquele quarto. A Jéssica me mandava mensagem todo dia. Ela e outras 12 mulheres tinham saído da igreja. Elas criaram um grupo no WhatsApp chamado Libertas em Cristo e ficavam lá reclamando do pastor, dizendo que iam procurar uma igreja mais moderna, mais liberal. Me adicionaram no grupo, mas eu só lia as mensagens. Não tinha energia para responder. Na quinta-feira, quinto dia trancada no quarto, o Ricardo perdeu a paciência. Eu ouvi ele do outro lado da porta. Camila, eu vou arrombar essa porta. Você não pode continuar assim. Eu não respondi. Então eu ouvi o barulho dele forçando a fechadura e a porta se abriu. Ele entrou e me viu ali. Eu estava sentada no chão do quarto escuro, as cortinas fechadas, abraçando minhas pernas, balançando o corpo para frente e para trás. O cabelo estava despenteado. Eu não tomava banho fazia 2 dias. Estava usando a mesma roupa desde domingo. E espalhadas pela cama, as roupas do brechó, a saia de couro, a blusa preta. Camila! Ele acendeu a luz e eu cobri os olhos. Ele veio até mim, me levantou do chão. Eu estava mole, sem força. Amor, olha para mim. Eu olhei. Meus olhos deviam estar fundos, com olheiras roxas. Eu tô perdida, Ricardo. Minha voz saiu rouca. Eu abri uma porta e não sei como fechar. Ele me abraçou forte e começou a chorar junto comigo. A gente vai conseguir. Eu tô aqui. Eu não vou te abandonar. Mas eu balancei a cabeça. Você não entende. Tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa dentro de mim. Eu acordo todo dia às 3 da manhã. Eu tenho pensamentos horríveis. Eu olho para você e não sinto mais nada. É como se eu fosse outra pessoa. Ele me segurou pelos ombros. Cami, escuta. Enquanto você estava aqui trancada, estava acontecendo um movimento na igreja. Dona Sebastiana chamou um jejum de 7 dias. 8 mulheres aderiram e elas estão jejuando e orando por você, por mim, pela nossa família. Eu comecei a chorar mais ainda. Eu não mereço isso. Você merece sim, e amanhã, sexta-feira, é o 6º dia de jejum. No sábado à noite elas vão fazer uma vigília, das 8 da noite até as 5 da manhã, e eu quero que você vá. Eu balancei a cabeça. Eu não consigo voltar lá. Eu passei vergonha. Eu gritei. Eu saí correndo. Ele segurou meu rosto. Ninguém tá te julgando, Cami. Eles querem te ajudar. Naquela noite eu tomei banho pela primeira vez em dias. Comi alguma coisa. O Ricardo não saiu do meu lado. Ele fez comida, arrumou o quarto, lavou as roupas. E à noite, pela primeira vez em semanas, a gente orou juntos. Não foi uma oração bonita, elaborada. Foi só eu chorando e dizendo, Jesus, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Na sexta-feira de manhã, meu celular tocou. Era a Jéssica. Ela estava desesperada. Cami, eu preciso falar com você. Pode ser pessoalmente? A gente marcou de se encontrar num café ali perto do Flamboyant às 3 da tarde. Quando ela chegou, eu quase não reconheci ela. Olheiras profundas, olhos vermelhos, mãos tremendo. Cami, aconteceu uma coisa terrível comigo. Ela começou a chorar ali mesmo, no meio do café. Anteontem, de madrugada, eu acordei às 3 horas. Fui pro quarto e tinha alguma coisa lá. Uma sombra. Uma sombra de mulher no canto do quarto. Eu tentei gritar e não consegui. Eu tentei dizer o nome de Jesus e minha língua travou. Eu senti meu sangue gelar. Jéssica, ela continuou. O Bruno acordou, não sei como, e ele começou a orar. Ele gritou, em nome de Jesus, sai desta casa. E a sombra sumiu. Mas Cami, eu não aguento mais. Eu tô sendo atormentada. Toda noite é a mesma coisa. Eu tenho medo de dormir. Eu segurei a mão dela. Vai na vigília amanhã. Vai comigo. Ela limpou as lágrimas.
Você vai? Eu assenti. Vou. Eu não sei o que está acontecendo com a gente, mas eu sei que a gente precisa de ajuda. E não é ajuda de psicólogo, não é remédio, é ajuda espiritual. Ela concordou. A gente ficou ali mais um tempo conversando, chorando, se apoiando. Quando saímos daquele café, tínhamos tomado uma decisão. No sábado à noite, a gente ia enfrentar o que quer que fosse isso que estava nos destruindo. Sábado, 19 de outubro de 2019. Às 7h30 da noite, eu e o Ricardo estávamos no carro indo para a igreja. Eu estava nervosa, com as mãos suando frias. Usei uma saia longa azul marinho e uma blusa de manga comprida branca. Nada de maquiagem pesada, nada de decote. Eu queria voltar a ser quem eu era antes, ou pelo menos tentar. Quando chegamos, o estacionamento estava vazio. Só tinha uns 5 carros. Entramos pela porta lateral e a igreja estava em penumbra, só algumas luzes acesas. Tinha umas 23 pessoas espalhadas pelos bancos. Dona Sebastiana estava na frente, de joelhos, orando baixinho. Dona Célia estava do lado dela. O pastor Antônio estava no púlpito lendo a Bíblia. Quando me viram entrar, Dona Sebastiana se levantou e veio até mim. Ela me abraçou sem dizer nada. Depois afastou um pouco e olhou nos meus olhos. Eu sabia que você ia vir, filha. Deus me mostrou. A Jéssica chegou logo depois com o Bruno. Ela também estava vestida de forma simples, o rosto limpo, sem maquiagem. A gente se abraçou e chorou ali mesmo na entrada. O pastor começou a vigília às 8h em ponto. Ele falou sobre libertação, sobre como o inimigo usa coisas sutis para nos prender. Falou sobre portas espirituais, sobre como objetos consagrados ao mal podem trazer maldição. E pela primeira vez eu entendi. As roupas do brechó. Aquela loja escura. A senhora estranha com as pulseiras coloridas. Às 10h da noite, o clima já estava pesado na igreja. A gente estava em oração intensa, algumas pessoas chorando, outras de joelhos. De repente, todas as luzes da igreja piscaram 3 vezes e apagaram. Ficamos no escuro total por uns 2 minutos. Dava para ouvir algumas pessoas ofegantes, assustadas. Eu senti um vento gelado passar por mim, mesmo com todas as janelas fechadas. Quando as luzes voltaram, Dona Sebastiana estava de pé com os braços levantados. A voz dela saiu firme. O inimigo está furioso, mas ele já perdeu. Em nome de Jesus, nós vamos vencer essa batalha. E ela começou a cantar um hino antigo. Todo mundo foi se levantando e cantando junto. Eu tentei cantar, mas só conseguia chorar. Passou meia-noite. A Jéssica veio à frente da igreja, ao lado do púlpito. Ela pediu o microfone com a mão tremendo. Eu preciso confessar uma coisa. Ela respirou fundo. Eu tenho mentido para o meu marido. Ele me perguntava se eu estava bem e eu dizia que sim, mas eu não tô. Eu tenho tido sonhos impuros. Eu tenho desejado chamar a atenção de outros homens. Eu postava foto nas redes sociais só para ver quantos iam curtir. Eu estava me prostituindo virtualmente. O Bruno se levantou e foi até ela. Abraçou ela, chorando. A igreja inteira ficou em silêncio. Só se ouvia o choro dos dois. Dona Sebastiana foi até eles e começou a orar. Era uma oração simples, sem grito, sem teatralidade, só pedindo a Deus para libertar aquela jovem das amarras espirituais. Passou 1h da manhã. Eu estava sentada no banco, exausta, com a cabeça baixa. Foi quando eu senti uma opressão no peito, como se alguma coisa tivesse sentado em cima de mim. Não conseguia respirar direito. Comecei a ofegar. O Ricardo percebeu. Camille, o que está acontecendo? Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. Então, sem eu controlar, meu corpo se levantou sozinho. Eu fui andando até a frente da igreja. Caí de joelhos no altar. E ali, naquele momento, tudo veio à tona. Eu não aguento mais. Eu estou sendo atormentada. Gritei com todas as forças.
Toda noite eu acordo às 3 horas com pensamentos horríveis. Eu olhava para outros homens e sentia prazer nisso. Eu rejeitei meu marido. Eu sou uma adúltera de coração. Dona Sebastiana veio até mim e colocou as mãos na minha cabeça. Eu comecei a chorar convulsivamente. Não era choro normal. Era um choro que vinha lá do fundo, de uma dor que eu nem sabia que existia. Eu comprei roupas amaldiçoadas. Eu vesti maldição sem saber. Eu abri uma porta para o inimigo entrar na minha vida. O Ricardo veio até mim também. Ele se ajoelhou do meu lado e me abraçou. Eu te perdoo, Cami. Eu também pequei em pensamento. Eu também falhei. Os dois choramos abraçados ali no altar. Dona Sebastiana continuava orando baixinho e eu sentia algo saindo de mim. Um peso. Uma corrente invisível se quebrando. Ficamos ali por quase 1 hora. Eu não sei explicar direito o que aconteceu. Não teve nada sobrenatural visível, nenhuma manifestação espalhafatosa. Mas eu sentia diferença. Quando finalmente levantei daquele chão, às 2h40 da manhã, eu era outra pessoa. Eu olhei para o Ricardo e, pela primeira vez em meses, eu senti amor de verdade por ele de novo. Senti aquele aperto no peito, aquela vontade de cuidar dele, de estar perto. A vigília terminou às 5 da manhã com o sol nascendo. Dona Sebastiana me chamou de lado antes de eu sair. Filha, você tem que queimar aquelas roupas, hoje ainda. Não deixa para o depois. Eu concordei. E tem mais uma coisa que Deus me mostrou. Você vai testemunhar essa libertação. Muitas mulheres vão ser libertas através da sua história. Não tenha vergonha de contar o que aconteceu. Cheguei em casa com o Ricardo às 6h30 da manhã de domingo. A gente não dormiu, mas eu estava com uma energia diferente. Não era cansaço físico que eu sentia, era leveza. Como se um peso de 100 quilos tivesse saído das minhas costas. Fui direto para o quarto, abri o guarda-roupa e peguei todas as roupas do brechó. A saia de couro, a blusa preta, um vestido vermelho que eu tinha comprado depois. O Ricardo pegou uma bacia de metal velha que a gente usava para lavar roupa e colocou no quintal. Ele ligou para Jéssica e para o Bruno. Vocês querem vir aqui? A gente vai queimar as roupas. Eles chegaram em 15 minutos. A Jéssica trouxe as roupas dela também numa sacola plástica. A gente se reuniu ali no quintal, os 4, sob o sol da manhã que já estava esquentando. Coloquei as roupas dentro da bacia. Olhei para aquelas peças e senti medo. Medo de jogá-las fora, como se eu fosse perder alguma coisa. Ricardo, eu tenho medo. Minha voz saiu fraca. Ele segurou minha mão. Eu tô aqui, a gente faz juntos. A Jéssica veio do outro lado e segurou minha outra mão. Juntas, Cami. O Ricardo pegou uma garrafa de álcool e derramou nas roupas. Me ofereceu o isqueiro. Eu respirei fundo. Eu comprei essas roupas achando que ia ficar poderosa, mas eu fiquei escrava. Risquei o isqueiro e joguei na bacia. As chamas subiram rápido. O tecido sintético começou a derreter com um cheiro horrível, uma fumaça preta subindo para o céu. A gente ficou ali parada, olhando as chamas consumirem aquelas roupas. Eu chorava, mas era um choro diferente. Era de libertação. A Jéssica também chorava ao meu lado. O Bruno tinha o braço em volta dela. O Ricardo me abraçou por trás e a gente ficou ali até as chamas se apagarem completamente. Só sobraram cinzas e pedaços de metal dos zíperes. Mas a batalha não tinha acabado. Nas semanas seguintes, eu fui testada várias vezes. Na segunda-feira tive que voltar para o trabalho. Abri o guarda-roupa e, por hábito, peguei uma calça justa preta. Fiquei com ela na mão, olhando para o espelho. Uma voz na minha cabeça sussurrou: "Você vai parecer ridícula com saia. Vão rir de você. Você vai perder a promoção." Fechei os olhos. Jesus, me ajuda. Guardei a calça de volta e peguei uma saia midi cinza e uma blusa branca de manga comprida. Quando terminei de me vestir, fui para o banheiro e chorei por uns 10 minutos segurando na pia. Mas depois senti aquela paz de novo.
Aquela certeza de que eu estava no caminho certo. No trabalho, a Mariana, a gerente, me olhou de cima a baixo quando cheguei. Ela deu um sorriso de escárnio. Virou freira agora, Camila? Deu risada. Pode esquecer aquela vaga de coordenadora vestindo roupa de vó. Senti a raiva subindo, a vontade de responder, de brigar, mas respirei fundo. Com licença, preciso usar o banheiro. Tranquei a porta do banheiro e me ajoelhei ali mesmo, no chão frio. Jesus, me ajuda a não me importar com a opinião dela. Eu escolho te agradar. Não importa o que eu perca aqui na terra. Quando voltei, olhei a Mariana nos olhos e sorri. Tudo bem, eu sirvo a Deus, não sirvo ao meu guarda-roupa. Ela ficou sem resposta. O casamento com o Ricardo também não voltou ao normal da noite para o dia. Eu tinha vergonha. Vergonha do que eu tinha me tornado, dos pensamentos que tive, de como tratei ele. 2 vezes ele tentou ser carinhoso comigo na cama e eu travei. Comecei a chorar. Eu me sinto suja, Ricardo. Ele me abraçou. Você não é suja. Jesus te purificou. Levou quase 2 meses. 2 meses de reconstrução, de oração, de conversas profundas. Até que numa noite de sexta-feira, no início de dezembro, finalmente aconteceu. A gente foi íntimo de novo, e quando terminou, os 2 choramos abraçados. Eu voltei para você, sussurrei. Você sempre esteve aqui, ele respondeu. A história começou a se espalhar pelo bairro Jardim Esperança. As pessoas comentavam na padaria, no mercado, na pracinha, uns com respeito, outros com zombaria. Mas teve uma tarde que mudou tudo. Eu estava saindo da igreja depois de um culto de domingo quando uma menina se aproximou de mim. Ela devia ter uns 17 anos, magra, olhos assustados. Oi, meu nome é Letícia. Minha mãe comentou sua história. Ela olhava para o chão enquanto falava. Eu também comprei roupa naquele brechó da Avenida Goiás. E desde então, eu comecei a ter pesadelos. Acordo às 3 da manhã todo dia. E eu sinto vontade de fazer coisas que eu nunca quis, tipo mandar foto para menino, me expor na internet. Eu tenho só 17 anos e tô agindo como... Ela começou a chorar. Abracei ela ali mesmo. Você quer ser livre? Ela assentiu desesperada. Então vem comigo. Levei ela para dentro da igreja. Chamei Dona Sebastiana e a gente orou com ela. Naquele mesmo dia, a Letícia aceitou Jesus. E uma semana depois, ela trouxe as roupas do brechó e a gente queimou tudo junto. Ela foi a primeira de muitas. Aos poucos, das 12 mulheres que tinham saído da igreja com raiva, 6 voltaram. A primeira foi a Amanda, de 29 anos. Ela me procurou chorando. Camille, eu saí com raiva. Mas Deus tem me convencido que o pastor estava certo. Meu casamento estava acabando. Meu marido disse que não me reconhecia mais. Depois veio a Patrícia, de 35. Depois a Luciana. Uma a uma, elas voltaram quebrantadas. E teve um momento que eu nunca vou esquecer. Num culto de quarta-feira, Dona Sebastiana me chamou em particular depois do louvor. Filha, eu preciso te pedir perdão. Fiquei confusa. Perdão? Por quê? Ela segurou minhas mãos. Quando eu expus seu nome naquele culto em julho, eu podia ter feito diferente, mas em particular... Balancei a cabeça chorando. Não, irmã, a senhora me salvou. Se não tivesse falado, eu teria me perdido completamente. Chegou o dia 31 de dezembro de 2019, culto de Réveillon. Mas dessa vez não era só na igreja. A gente teve que alugar o salão da Escola Municipal João Pereira, que ficava do lado, porque não cabia todo mundo no templo. Eu não acreditei quando cheguei e vi aquele monte de gente, 78 pessoas, quase o dobro do tamanho da igreja. A notícia tinha se espalhado. Vizinhos curiosos, jovens de outras igrejas, gente que eu nunca tinha visto na vida. Todo mundo queria ouvir a história da mulher que quase perdeu tudo por causa de roupas amaldiçoadas.
Eu estava nervosa, com as mãos suando. O Ricardo segurou minha mão o tempo todo. Você consegue. Deus vai te dar as palavras certas. Às 10 horas da noite, antes da virada do ano, o pastor Antônio me chamou ao microfone. Subi no palequinho improvisado que tinham montado ali. Meu coração batia tão forte que eu achei que todo mundo ia ouvir. O Ricardo segurou minha mão até o último degrau, depois soltou. Peguei o microfone e olhei para aquele mar de gente me olhando. Meu nome é Camila, tenho 32 anos, sou casada há 8 anos com o Ricardo. Minha voz tremeu no começo, mas foi ficando mais firme. E eu preciso contar para vocês como eu quase destruí meu casamento, minha vida e minha fé, por causa da vaidade, por causa de roupas, por causa de uma porta espiritual que eu abri sem perceber. O silêncio no salão era absoluto. Nem uma criança chorava. Eu sempre achei que Deus se importava só com meu coração. Eu dizia, Deus olha o interior, não a aparência, e usei isso como desculpa para me vestir de qualquer jeito, para seguir a moda do mundo. Respirei fundo. Mas eu aprendi da pior forma, que o diabo usa o que ele vê. Quando eu comecei a me vestir de forma sensual, eu abri uma porta espiritual. Eu dei permissão para o inimigo entrar. Comecei a contar sobre o brechó, sobre as roupas baratas, sobre como não desconfiei de nada. Em agosto, eu comprei uma saia de couro e uma blusa preta por R$ 35. Parecia promoção, mas era maldição. Aquelas roupas tinham sido consagradas a demônios em rituais de macumba. Tinha símbolo oculto nas etiquetas. Tinha fio vermelho costurado nas costuras. E quando eu vesti, aos poucos, minha mente foi sendo dominada. As lágrimas começaram a escorrer, mas eu continuei. Eu comecei a ter desejos impuros. Olhava para outros homens e sentia prazer nisso. Acordava todo dia às 3 da manhã só para me olhar no espelho. Rejeitei meu marido, briguei com ele, me tornei escrava da vaidade, da sensualidade. Eu era obcecada. Olhei para o Ricardo na plateia, ele chorava também. Eu era uma adúltera de coração e pior, eu gostava disso. Mas Jesus me libertou. Minha voz saiu mais forte agora. Numa vigília de oração, no dia 19 de outubro, Deus quebrou as cadeias. Ele me mostrou que verdadeira beleza não está em roupa cara, em decote, em salto alto. Verdadeira beleza está em ser filha de Deus. Está em agradar a Ele, não aos homens. Levantei a mão para o alto. Hoje eu sou livre. Meu casamento foi restaurado. Eu não sou mais escrava de Jezabel. Eu sou livre em Cristo. A igreja explodiu. Gente gritando glória, aplaudindo, chorando. O pastor Antônio subiu no palco e me abraçou. Depois pegou o microfone. Irmãos, neste culto de Réveillon, 37 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. As pessoas aplaudiram mais ainda. 12 são jovens que vieram por causa do testemunho da irmã Camila. 4 são mulheres de outras igrejas que estavam passando pela mesma situação. Glória a Deus! Depois do culto, um jovem da igreja, o Lucas, de 19 anos, me pediu autorização. Irmã Camila, posso gravar seu testemunho e postar nas redes sociais? Eu acho que muita gente precisa ouvir isso. Eu olhei para o Ricardo e ele concordou. Pode, Lucas. Se uma pessoa for liberta através disso, já vale a pena. 3 semanas depois, o Lucas me mostrou o vídeo. Tinha mais de 340 mil visualizações no TikTok. Os comentários eram de todo tipo. Isso é real? Minha irmã está passando pela mesma coisa. Onde fica essa igreja? Eu preciso de libertação também. Tinha gente zombando, chamando de loucura, mas tinha muito mais gente pedindo ajuda, pedindo oração. E sabe o que aconteceu com o brechó? 3 semanas depois do meu testemunho, ele fechou. Eu passei pela Avenida Goiás com o Ricardo e vi uma placa amarela. Aluga-se. O seu Manuel da padaria do lado contou. A dona Marlene sumiu.
Mudou de cidade de um dia para o outro. Ninguém viu ela fazer mudança, nada. Simplesmente desapareceu. Um arrepio passou por mim quando ouvi isso. Mas o melhor de tudo foi ver as vidas sendo transformadas. A Letícia, aquela menina de 17 anos, se batizou em janeiro e hoje ela lidera o grupo de adolescentes da igreja. A Jéssica virou intercessora ao lado de Dona Sebastiana. Eu e o Ricardo começamos um ministério de restauração de casamentos. E a igreja cresceu de 45 para 91 membros em 6 meses. No final de junho de 2020, eu recebi convites de 7 igrejas em Goiânia e 3 em Aparecida de Goiânia para ir testemunhar. Fui em todas, e em cada uma tinha mulheres chorando, se identificando, pedindo oração. Teve uma em Aparecida que 32 mulheres vieram à frente pedindo libertação. Foi avassalador ver o poder de Deus agindo. Hoje, quase 5 anos depois, eu olho para trás e vejo como Deus usou a pior fase da minha vida para mostrar sua glória. Eu aprendi que santidade não é legalismo. Santidade é proteção. Que modéstia não é prisão. Modéstia é liberdade. E que o diabo usa coisas pequenas, sutis, para nos destruir. Ele não vem com chifre e tridente. Ele vem com uma roupa bonita e barata, com uma promoção tentadora, com um "você merece". Então, se você está me ouvindo agora e se identificou com alguma parte dessa história, se você sente que abriu uma porta espiritual e não sabe como fechar, eu quero te dizer, você não está sozinha. Eu passei por isso e tem saída. O nome dessa saída é Jesus. Ele pode te libertar de qualquer cadeia, de qualquer vício, de qualquer opressão. Mas você precisa querer. Você precisa humilhar seu coração e pedir ajuda. E eu termino esse testemunho com as palavras que Dona Sebastiana me disse naquela vigília de outubro. Você tem autoridade em Cristo. O inimigo já foi derrotado na cruz. Agora levanta, sacode a poeira, queima as pontes com o passado e anda na liberdade que Jesus conquistou para você, porque para isso que ele morreu, para te fazer livre, verdadeiramente livre.